noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue assim fortalecendo grandemente a sua noite, o seu coração, a sua vida. Estamos juntos mais uma oportunidade para continuarmos adorando ao nosso Deus, prestando culto a Ele, adorando a Ele. Agora, nesse momento, nos nossos lares, ainda durante a semana, em meio a essa situação ainda de pandemia, para os cuidados que continuamos, procurando adotar para a segurança, para a tranquilidade, para também a paz em meio a todas as coisas que continuamos vivendo como igreja. E a igreja não deixa de estar ativa, não deixa de ser o organismo vivo que continua prestando culto e adoração ao Senhor. Então, aqui do meu lar, com minha família, minha esposa e meus filhos, estamos também aqui no momento de culto e adoração ao Senhor. E a você que está em seu lar, nós também desejamos que a graça de Cristo Jesus esteja sobre você, sobre a sua família, Cláudio, Anne, os irmãos da Igreja Batista Getsemane de maneira geral, o irmão Ademir, Roseli, a Dani, tá bom? A irmã Valéria, ao Antônio, ao Anthony, tá bom? A todos que estão aí sintonizando nesse momento, que Deus possa assim fortalecer a vida, os passos de todos os irmãos. E convido você, nesse momento, a orar comigo, a invocar o nome do Senhor, que Ele continue nos fortalecendo, que Ele continue nos guiando em cada passo, em cada situação. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta noite podermos continuar prestando culto, louvor e adoração ao Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado pela semana que estamos vivenciando. Obrigado por nos dar saúde, nos dar, ó Deus, a alegria da vida, de continuarmos sob teus cuidados, sobre a tua direção. Obrigado, ó Deus, pela minha família, obrigado pelo meu lar, obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos que estão também em seus lares, também, ó Deus, adorando ao Senhor neste momento, prestigiando também este tempo através desta rica oportunidade que é estarmos, ó Deus, nesta página, ó Deus, do Facebook, aqui da nossa igreja local, e podendo ser um instrumento abençoador para a vida dos nossos irmãos, para as famílias dos nossos irmãos, amigos, entre outros tantos que temos conhecido nesse tempo, Senhor. Que a Tua boa mão continue sobre nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas faltas e continue nos guiando pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abraço, irmão Antônio, a Nenê Silva. Deus abençoe grandemente, viu, querida irmã? E assim todos os demais irmãos que já estão aí, Cláudio, a irmã Lúcia, a sua família, o Felipe, Simone, o João Pedro, que Deus abençoe grandemente o coração de todos vocês, queridos. Quero fazer uma leitura bíblica aqui, está em Isaías, capítulo 40, e se você quiser anotar, depois você pode ler com calma, com tranquilidade também em sua casa. Isaías, capítulo 40, verso 28 em diante. Já vou pedir ao nosso irmão Antônio que possa ir se preparando aí, que daqui a pouco eu vou lançar o convite, viu, Antônio? Para que você possa estar também intercedendo, termos um tempo de oração pela igreja e pela vida dos nossos irmãos, tá bom? Um abraço também à nossa irmã Luciene, que tem estado conosco sempre durante os estudos bíblicos, normalmente nas lives também. Creio que quando Deus permitir estará também presente ali no templo. Nossos cultos presenciais retornaram. Tivemos no último domingo, dia 16, culto muito especial em que celebramos os 56 anos de existência desta amada igreja Getsemane. E graças a Deus que Deus confiou a mim e a você a honra de prosseguirmos nessa obra que Ele é o Senhor, Ele é o cabeça e Ele é o sustentador. Amém? Um abraço, irmão Daniel, também, a você, os filhos e a toda a família aí também, querido. Então vamos ler Isaías capítulo 40, do verso 28 em diante. Não sabes? Não ouviste?
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Que o Senhor possa assim também, da mesma maneira, né, que está descrito nessa palavra do profeta Isaías, né, irmã Suzane? Um abraço, viu? Possa também fazer com a nossa vida, em meio a esses dias e esse quadro de tanta tristeza que estamos vivendo nos dias de hoje, né? Nós conhecemos pessoas que têm tido diversas situações de sofrimento, de tristeza, não lidando somente com a questão da Covid, mas com outras situações, né? Situações de desespero, falta de emprego, né? A falta da perspectiva para o futuro. Então, queridos, que em nome de Jesus o Senhor continue nos dando assim graça, poder para viver, né, da maneira que agrada o coração dele. E nada melhor do que observar. E veja esses 3 verbos que estão aqui, né? Renovar, subir, correr. É uma continuidade, né, de vida, de ações, né? E um quadro que está descrito por Deus aqui por meio do profeta Isaías, de renovação, de transformação. Veja só, Isaías 40, capítulo 40, verso 29 e 30. Eu vou reler, 30 ao 31. Eu vou reler porque alguns irmãos entraram na sala agora, nesse momento agora aqui na página. E guarde no teu coração que este Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que o Senhor possa dar a você, dar a mim, dar a cada um de nós capacidade, graça, vida, prazer e alegria para vivenciar a vida da maneira que agrada a Ele, mas também nos tornando felizes nessa jornada. É um prazer servirmos a esse Deus tão glorioso. Não é um peso, não é um fardo, porque o Espírito Santo está conosco. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá poder para viver, é Ele quem realmente opera essa transformação constantemente na nossa vida. Então nunca duvide de nada que está acontecendo que possa ser transformado, porque o Senhor, Ele é o Deus da criação, Ele é quem governa e Ele também está no controle das nossas vidas. Amém? Um grande abraço, Vini também, ao Léo Santos, a Lucinéia, o Fred, a Samara. Que Deus abençoe grandemente cada um dos amados irmãos. E nós vamos ouvir agora um louvor de um casal de amigos nossos, irmãos na fé, que também são músicos, né? Que moram lá no estado da Bahia e que têm assim também contribuído poderosamente para o avanço do reino de Deus. De Moisés e Elaine, nós vamos ouvir justamente uma canção falando sobre o Espírito Santo. Então, que Deus possa nos ajudar a pensar e vivenciar, não é, Felipe? A vivenciar, né, uma vida nova de renovação e transformação através do poder do Espírito Santo. Amém, Felipe? Espírito Santo,
Espírito Santo de amor, eu nasci pra te adorar. Tu és amigo, companheiro, és o meu consolador. Não imagino a minha vida sem ti, Senhor. Espírito Santo de amor, eu nasci pra te adorar. Tu és amigo, companheiro, és o meu consolador. Não imagino a minha vida sem ti, Senhor. Espírito Santo. Graças a Deus, que o Espírito Santo do Senhor também possa nos renovar, nos fortalecer, nos encher da sua graça, né? Do seu poder, da sua unção. Amém, queridos? Nós vamos aqui agora partilhar, né, algumas informações importantes para a sequência, né, da nossa semana, as nossas atividades, né? Continuamos nessa expectativa e na intercessão de que todo esse tempo possa o Senhor abreviar, né? Para que retornemos, né, também às nossas programações regulares também durante a semana, tá bom? Mas então você vai observar aí na imagem, tá bom? As programações que nós temos para esses próximos dias, tá bom? Então hoje nós estamos nesta live, né, de oração, de doutrina e oração também, mas não deixamos, né, de orar e faremos isso logo em seguida, tá bom? Lembrando que nossos grupos de estudo bíblico, né, eles continuam, né, aos sábados. Agora nós temos as 4 salas funcionando simultaneamente no mesmo dia. Os adolescentes nos sábados às 16 horas, né, com as professoras Maria Firme e Lúcia Helena, né, nós temos aí nossos adolescentes, né, o Felipe,
a Manu, a Jennifer, a Hannah, lá na Bahia, né? Tem prestigiado e participado conosco. E teremos provavelmente pelo menos mais uma convidada nesse próximo sábado participando. As crianças, às 17 horas também, nos sábados, né? As professoras do Ministério Infantil. Os jovens, normalmente, aí às 19h30, né? Com os professores Christian e Daniel. Além dos adultos, a partir sempre das 20 horas, todo sábado. E convido você, né, a estar aí buscando orientação com os irmãos, né, com pessoas que você talvez conheça. Eu sei que pode estar longe e deseja participar conosco das nossas aulas. Entre em contato conosco, deixe aí uma mensagem, né, durante esta live ou quando você assistir, alguém que possa assistir, compartilhar, até mesmo a live gravada depois, para você entrar em contato conosco. Nós passaremos sempre aos sábados, né? Até o sábado pela manhã nós passamos os links de cada classe, tá bom? Quero lembrar também, né, e algo muito abençoador que o Senhor tem nos proporcionado, é o Bazar Beneficente, né? Ele tem sido realizado sempre aí quinzenalmente, e neste próximo sábado, né, a partir das 10 horas da manhã, estaremos também com ele sendo realizado ali na rua São Miguel, número 40, né, no templo da nossa igreja Batista Getsemane, ali em Vicente Carvalho, tá bom? Então, aqueles irmãos que desejam, né, adquirir algum produto ou mesmo contribuir, né, com roupas, sapatos, entre outros itens que têm sido disponibilizados, você pode estar indo até lá. Temos uma equipe também preparada para recepcionar, tá? Com aferição de temperatura, com higienização, né? Com álcool gel, entre outras orientações importantes, tá bom? Então esteja orando, participando, contribuindo da maneira que você puder também, tá bom? Outra coisa importante é o nosso culto presencial, né? Ele, no próximo domingo, dia 23, né, nós teremos a realização de mais um culto presencial a partir das 19 horas. Para tanto, sempre prestar atenção, porque nós temos uma lista presencial e nós não excederemos a capacidade, né, proposta, né, ali depois das avaliações que temos feito, de termos presentes no templo um máximo de 50 pessoas, tá? Até o culto de aniversário do último dia 16, nós conseguimos colocar 51 pessoas, e não foram todas, na verdade, né? Alguns irmãos que se inscreveram acabaram não estando presentes, mas é o limite que temos. Então, se você deseja participar, procure a nossa irmã Yasmin, a jovem que está responsável pela compilação dessa lista, além de prestar atenção em todo o protocolo. Se você deseja saber, né, os cuidados e todo o procedimento que temos antes, durante e depois dos cultos, você pode estar recebendo pelo PDF. Eu mesmo ou algum dos irmãos da liderança da igreja podemos partilhar com os irmãos, tá bom, queridos? O link já está disponível, então os membros da igreja, né, acessem no WhatsApp da igreja, tá? E procure informações também mais detalhadas com a irmã Yasmin, tá bom? Outra coisa importante, né, que queremos partilhar nesse momento, é uma palavra especial para os nossos jovens e adolescentes. Primeiro domingo de agosto é o mês do adolescente batista. E o terceiro mês, né, o terceiro domingo, perdão, do mês de agosto, normalmente é o dia do jovem batista. Mas o mês todo normalmente é dedicado à nossa juventude, né, e nós desejamos assim partilhar momentos também que os nossos jovens, apesar de todas as limitações que temos tido, queremos sim, né, ter uma participação efetiva, né, durante as celebrações da nossa juventude. E para tanto também, queridos, eu tenho a alegria assim, de poder ver que os nossos jovens também terão essa possibilidade no último domingo do mês, no dia 30, né, um culto especial em que estarão na direção da celebração. E teremos também o preletor que já, né, pude contatar, né, o irmão Eduardo Lemos, né, junto com a sua esposa, estarão celebrando conosco, levando a mensagem, assim, parte de um testemunho também de vida pessoal e tudo que Deus tem feito através desse nobre irmão, que em breve também
estará também participando, né, do ministério pastoral depois de uma chamada que Deus também o deu. Então, nossos jovens terão esse momento especial no dia 30 de agosto, último domingo do mês de agosto, tá bom? Então, ore e interceda para que seja um tempo, mesmo aqueles que não poderão estar presentes no templo, mas em seus lares, possam receber a palavra, possam estar sendo abençoados e edificados através dessa celebração, tá bom? Outra coisa importante e que nós desejamos sempre estar partilhando com os amados irmãos é os dados, né, da nossa conta bancária, né, na agência do Itaú. Aí, como vocês podem observar, o Banco Itaú, né, agência 0434 e a conta corrente 14181 dígito 8. Por quê? Porque, dadas as dificuldades e limitações, até para que outros irmãos, né, que não podem estar presentes, os mais idosos, alguns irmãos que têm alguns fatores de risco nesse momento, nós temos disponibilizado o acesso pelo Internet Bank, né, os depósitos por transferência, ou mesmo pedindo para que alguém da nossa tesouraria possa ir, né, buscar uma oferta que deseja partilhar com a igreja, contribuir para a expansão do reino, ou através dos seus dízimos também, tá bom? Isto são atos de adoração, nunca esqueça disso. Não é só falar do aspecto financeiro por si só, mas lembrar que a palavra de Deus, tem muitos irmãos que acabam sofrendo ataques de pessoas que às vezes até se dizem cristãs, mas que não são contribuintes, né, por falta de compreensão bíblica e às vezes até mesmo pela avareza dos seus corações, né, mas que nós possamos vivenciar isto. E lembrando que está na palavra de Deus, 2 Coríntios 9, capítulo 9 de 2 Coríntios, verso 7. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, que você lembre-se disso. Se você deseja que a sua igreja cresça, que a obra missionária possa ser expandida também, porque não é só a manutenção do templo e das necessidades do templo. Também isso, nós temos água, luz, né, todas as contas para pagar, entre outras despesas, inclusive com reforma que já fizemos, e outras melhorias. Mas para que tudo isso possa ocorrer de uma maneira equilibrada e saudável, nós é que somos os instrumentos de Deus para isso, tá bom, irmãos? Então, eu quero deixar essa palavra de incentivo e de encorajamento aos irmãos, tá bom? Então, nesse momento eu vou fazer o contato aqui com o nosso irmão Antônio, para que nós possamos ter um momento especial aqui de oração e agradecimento a Deus, né? Pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, por aqueles que têm suas necessidades, né? Têm ali os seus anseios, e às vezes não são situações, né, de própria necessidade pessoal, mas às vezes há um desejo de partilhar algo, né? Algo que Deus tem ministrado ao seu coração, né? Uma vitória em meio à família, né? Nós temos aí motivos de alegria em meio à nossa igreja, pela preservação da vida de nossos irmãos. Lembro-me que alguns meses atrás, né, o marido Alcimantânia, Francisco, né, conhecido como TT, ele também, e assim como parte da sua família, haviam sido infectados pelo vírus da Covid, mas graças a Deus que estão curados, né? Mais recentemente, né, nossa irmã Neildes, né, a esposa do nosso irmão Antônio José, também tiveram, né, ali esse mal sobre as suas vidas, mas graças ao Senhor que hoje estão curados. Então isso é motivo de gratidão e devemos sim, né, partilhar desses momentos especiais com a igreja, né, em oração e agradecimento a Deus pela vida dos irmãos, assim como de toda a igreja. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que Ele possa alegrar o nosso coração cada dia mais e nos tornar, né, uma igreja vibrante, atuante na sua presença, tá bom? Então vamos tentar aqui o contato com o nosso irmão Antônio para esse momento especial
e que você esteja também orando em seu lar, né? Se você tiver algum pedido de oração também nesse momento, que você descreva aí, né? Meu filho aqui, o Felipe, também está fazendo anotação e nós podemos, né, envolver também esses pedidos nesse momento tão especial, tá bom, queridos? Então, Antônio está um pouco complicado aqui conseguir adicioná-lo nesse momento, mas nós vamos tentar fazer uma ponte aqui então com a nossa irmã Alice, né? Nesse momento, viu, Alice? É só clicar aí no ícone que vai aparecer na tela do seu monitor ou do celular, adicionar, aceitar, que logo a gente vai estar partilhando aqui desse momento, tá bom, queridos? Vamos orar enquanto isso, né, que o Senhor possa ir falando aos nossos corações logo mais na reflexão da sua palavra. Ó Deus querido, muito obrigado por esse tempo especial. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, das suas famílias. Obrigado pelas alegrias que temos vivenciado. Obrigado também pelas dificuldades que temos, ó Deus, passado e o Senhor que tem nos ajudado a superar. Assim, ó Deus, como citei há instantes, nossos irmãos e amigos, ó Deus, que também passaram por essa enfermidade, ó Deus, e hoje estão bem em processo, ó Deus, de uma vida normal. Nosso irmão Daniel também, Senhor, pela cura que o Senhor deu a ele, pela estabilização e poder também exercer não só a sua profissão, mas a sua vida em adoração ao Senhor, no cuidado com a sua família, os seus filhos, netos. Que o Senhor abençoe grandemente, ó Deus, a vida de todos, Senhor. E que o Senhor cubra, ó Deus, com a tua bênção, com a tua boa mão. E que o Senhor atenda o clamor daquele que ora a Ti nesse momento também. Que o Senhor possa, ó Deus, estender, ó Deus, a tua graça e suas misericórdias sobre cada um do teu povo, Senhor, por favor. E as famílias que têm passado por lutas, por dificuldades que às vezes, ó Deus, ficam até envergonhados em partilhar. Às vezes são coisas até íntimas que precisam ficar guardadas em seus corações, que o Senhor possa atender, por favor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue assim, fortalecendo os irmãos. Vou tentar aqui, viu, Alice? Eu não consegui aqui contato com o nosso irmão Antônio. Nós vamos tentar novamente aí um contato. Enquanto isso, quero mandar uma saudação especial à nossa irmã Maria Firmo, né? A Isabela, né? Ao Levi, a Lauane, a o nosso irmão José também, que sempre está ali, o irmão da nossa irmã Maria Firmo, né? A Helena também, a sua mamãe, que Deus abençoe a irmã Maria Helena e a encha assim de graça também, né? De sabedoria, de vida em Deus, tá bom? Um abraço à nossa irmã Lúcia, né? Helena, ao Carlos, ao Caleb, a Laís, a Larissa também, amor a todos vocês, o Israel, que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, a Roseli, o Ademir, a Dani, a Valéria e sua família, o nosso irmão Antônio, ao João Legário, a nossa irmã Alice, ao Daniel, a Lu, né, ao Vinícius, né, ao Cosme, a Ariadne, a nossa irmã Roseli também, a mamãe do Vini, né, a Yasmin, né, a nossa irmã Lúcia Sabino, ao Walter, né, a Manu, o Vitinho, ao Cláudio, a Anne, né, a Jennifer, ao Silvio, né, a Nenê Silva, a Luciene, um grande abraço, Luciene. Sei que no último dia 14, a nossa querida irmã Luciene completou mais um ano de vida. Que Deus assim a encha de graça. E como Moisés escreveu no Salmo 90, verso 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Né? E o verso 14 diz, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal e cantaremos felizes todos os nossos dias. Amém, querida irmã? Que Deus abençoe grandemente a Suzane. A paz do Senhor Jesus, Alice. Deus abençoe, querida. Amém, a paz. Que bom tê-la conosco nessa noite. E estou vendo que o Amém. João Legário está aí do seu lado também. Um abraço a toda a família, viu? Amém. Amém, pastor. Amém. Queria dar um espaço para que a irmã possa dar uma palavra de saudação irmãos e amigos que estão também cultuando a Deus nesse momento. E também
Deixa eu... orando, né? Orando pela igreja, orando pelas necessidades de cada família, que o Senhor possa abençoar ricamente, né? Atender também as necessidades dos nossos irmãos, viu? Amém. Posso ler uma passagem da palavra de Deus? Por favor, minha irmã, é uma honra. Amém. Eu vou ler aqui uma passagem em Abacuque 3, capítulo 3, versículo 17. É bem conhecido de todos, mas é um versículo bastante motivador para nós nesses dias nos quais nós estamos passando. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, querido. Deus possa estar continuamente abençoando as nossas vidas e todas as pessoas que estão ao alcance da nossa voz. Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Vamos orar agora. Senhor, nosso eterno Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pelo dia todo especial, qual tu nos destes, ó Deus, e esta rica oportunidade, Senhor, que tu nos concede nesta noite, de mais uma vez estarmos falando contigo, Senhor. Obrigada, meu Deus, ó Pai querido, porque tu tens sido maravilhoso, ó Pai bondoso para com as nossas vidas. Senhor, e neste momento, já te agradeço pela vida do teu servo pastor Alírio, Senhor. Continuas com poder e grande glória, abençoando a vida do teu filho, Senhor, usando a cada dia poderosamente a sua vida, Senhor. E que vidas, Senhor, possam ser alcançadas pela mensagem, meu Deus, que tu tens dado, ó Deus amado, para o teu filho, Senhor. Continuas com ele, Senhor. E neste momento, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida da nossa igreja. Obrigada porque ela está ativa, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Estamos caminhando contigo, Senhor, trabalhando, meu Pai, na tua obra, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continua nos abençoando com poder e grande glória, abençoando a cada servo teu, ó Pai querido, e que todas as suas necessidades, Senhor, possam ser supridas em Cristo Jesus. Continua com a tua igreja de uma forma geral, Senhor, abençoando, meu Deus, abundantemente. Ó Deus amado, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que tu venha, Senhor, repreender todas as enfermidades, ó Deus. Ó Pai, dando a saúde, meu Pai, para os teus filhos, ó Pai. Muito obrigada por esse momento, Senhor. E ficas conosco, Senhor, abençoando, dando a continuidade desta live, Senhor, e usando a cada dia o teu filho e todos aqueles que estão ao seu lado, ajudando o teu servo nesta hora, a sua família, meu Pai. Continua abençoando. Em nome de Jesus Cristo, que nós te suplicamos todas estas bênçãos, hoje para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Um abraço a todos aí em casa também, viu? Amém. Obrigado, pastor. Amém, querido. Bom, queridos, que bênção, né? Podermos ter a participação dos irmãos e essa voluntariedade em servir, né? Muitas vezes há pessoas que gostariam muito de poderem estar participando e às vezes ficam impedidas por várias razões. E às vezes também há aqueles que podem ajudar em várias oportunidades e em qualquer ocasião, mas acabam ficando, né? Deixando a desejar. Que você, quando for Deus abrir uma oportunidade para você, nunca deixe de lado. Aproveite as oportunidades, seja um instrumento de Deus também. Amém? Glória a Deus por isso. E nós vamos dar sequência nesse momento, numa série de reflexões que iniciamos já há alguns meses, mas nós vamos hoje fazer um encerramento dela aqui, pois entendo que Deus tem também caminhos novos para nós, ensinamentos, né? A partir da próxima semana desejamos aqui trilhar um novo caminho, né, de ensinamento para a igreja, né, uma nova perspectiva, mas nós estamos aí
numa série que começamos falando, estudando, né, refletindo mesmo, né, na carta aos Efésios. Tá? No capítulo 2, nós vamos ler o final hoje, mas lembrando que tudo que nós temos vivenciado nesses últimos tempos, nessa carta, né, eu sei que tudo que nós abordamos aqui nos nossos encontros não são fatos, né, ou não é um texto desconhecido de ninguém. Mas acredito eu costumo dizer isso e creio nessa verdade. A carta aos Efésios é uma carta extremamente especial e que a igreja, entendo eu, como pastor, como ministro do Evangelho também, é uma das pérolas que o Novo Testamento tem para a nossa vida e não nos fazer perder a perspectiva, né, do nosso posicionamento diante de Deus, mesmo estando no mundo em que estamos, mesmo nesse momento atual. Eu creio que em breve passaremos por ele. Poderão vir outras situações futuras, mas a perspectiva desse posicionamento espiritual e eterno na presença do Senhor, ele jamais se perderá. Jamais. Então, o que nos faz perceber essa vivência, queridos irmãos, sempre é a palavra de Deus. É óbvio que não é só a carta aos Efésios que nos dá essa maravilhosa oportunidade, mas a carta que Paulo descreve assim de uma maneira muito especial, né, aspectos através de palavras e o entendimento dos seus significados, né, da obra de Cristo, né, da obra do Pai, da obra do Espírito Santo e o que nós somos em cada contexto social, né? Ele escreveu para irmãos que estavam numa região, né, lá na cidade de Éfeso, né, os cristãos que estavam ali, essa carta que se tornou uma carta geral, né, e que muitas e muitas pessoas acabaram lendo naquele momento em que Paulo também, né, ele redigia essa carta, mas essa carta está no cânon do Novo Testamento, né, nessa compilação que Deus permitiu chegar às nossas mãos e nos faz pensar e resgatar, porque às vezes parece que perdemos de foco, né, de vista um pouquinho, né, os verdadeiros valores da vida. Então eu quero estimular você a continuar refletindo. Uma carta pequena, 6 capítulos apenas, você senta, se for para fazer uma leitura, né, do começo ao fim, eu creio que em 40 minutos no máximo você termina essa leitura. Mas para observar cada detalhe e aspecto que o apóstolo Paulo foi descrevendo para aqueles cristãos e perceber o valor da nossa vida em Deus, através de Cristo, e também na vivência dessa comunidade que é a igreja, né? Isso precisa ter, né, uma leitura, releitura, analisar, né, expressões, frases que talvez para nós em alguns aspectos possam parecer estranhos. Mas é isso que a reflexão na palavra de Deus promoverá em cada um de nós, né? Fundamentação, firmeza, né? Coerência na vida, né? E às vezes, né, conserto em dadas áreas da nossa vida que podem estar equivocadas, erradas e quando não, né, até agindo em pecados, né? Porque ali não tinha uma comunidade perfeita. Ali tinham homens e mulheres como eu e você, em um contexto de vida e cultura completamente diferentes, com recursos diferentes. Mas será que a essência do ser humano, ela mudou porque vivemos uma cultura diferente? Eu creio que não. E eu creio que você entende que não. A essência do ser humano e a sua natureza em si, ela é a mesma. É uma natureza corrompida, é uma natureza que precisa de transformação. E essa transformação ela não ocorre pela força, né, pela manifestação meramente de virtudes e atributos humanos. Essa é uma ação espiritual, né, uma ação de Deus. Então nós vamos projetar aqui algumas imagens, mas antes de projetar as imagens, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler aqui do verso 18 ao 22. Né? Semana passada nós trabalhamos do verso 13, né, até o 17,
mas hoje nós vamos finalizar esse bloco em que Paulo estava descrevendo muito sobre, né, essa posição também dos gentios. Quem é gentio? Todo aquele que não era judeu, né, que não fazia parte da aliança, aquela aliança firmada com Abraão, firmada com o povo hebreu, firmada com Davi, com José, né, com os patriarcas, e que vem, né, na figura de Israel, dessa nação e do povo escolhido de Deus, agora é aberta nessa nova aliança, através do sangue de Cristo, como os profetas já haviam, né, apontado para uma nova aliança. Jeremias falava sobre isso, escreve sobre isso. Deus disse que iria, né, fazer uma aliança e que ia inscrever a sua lei na mente, no coração do seu povo. E que nem mesmo não precisaria cada um ensinar o outro. Por quê? Porque o Espírito Santo, querido, é aquele que está em nós, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, está agindo, falando, ministrando em nossas vidas. Então, nós vamos ler esse trecho aqui. E no final nós vamos orar, né? O nosso irmão João Olegário está pedindo oração pela irmã Maressa, né? Está fazendo aí nesse grupo de estudo, né? Do curso online do nosso seminário aqui, Batista do Litoral Paulista, né? Então, o esposo dela também, né? Parece que foi diagnosticado com Covid. E nós vamos orar por essa família também, tá bom? Então, no final, meu filho está anotando ali, né, o pedido, e nós vamos orar para que Deus possa estar trazendo cura, restauração na vida da nossa irmã e cuidando também de todos os alunos, né? Nós temos aí 13 alunos até ontem. Eu soube que nós tínhamos 13 alunos inscritos nesse curso, e é um curso fantástico, né? Nos mesmos moldes que o seminário dá para o grupo presencial, mas hoje, né, por conta da pandemia, né, alguns meses já, o curso presencial não tem acontecido. Então, ele tem sido uma ferramenta boa, principalmente para quem não pode se deslocar tão facilmente. Então, precisamos orar pelo reitor, pastor Dilean, pelos alunos, pelos demais professores, e faremos ao final desta live, tá bom, queridos? Nós vamos ler o texto bíblico, Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 18 ao 22. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo especial de refletirmos em mais este trecho das Escrituras e dessa carta tão especial que é a carta aos Efésios. Que tudo que temos partilhado, ó Deus, nesses meses e nessas lives, algumas quartas com uma reflexão diferente, mas não temos perdido, ó Deus, de foco, ó Deus, o ensino, ó Deus, expositivo, coerente, e procurando, ó Deus, alicerçar no princípio da Tua Palavra a nossa vida e o nosso posicionamento, que o Senhor mesmo garantiu em Cristo e através de Cristo. Continue edificando vidas e corações, por favor, em nome de Jesus. Amém. E o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos. Um abraço à nossa irmã Neidinha também, o Raimundo, que estão aí acompanhando lá de Serrolândia. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí na Bahia, especialmente Serrolândia, né? Onde nós residimos por algum tempo. Então, queridos, nós vamos observar nesse bloco aqui alguns aspectos interessantes que o apóstolo Paulo descreveu aos nossos irmãos na igreja em Éfeso, né? Uma região extremamente próspera, rica, né? No século I, né? Também dominada pelo Império Romano, e a igreja que estava em franca expansão, crescimento, mas havia também embates
né, com os judeus, que também perseguiam, né, os cristãos, e eram tidos nossos irmãos no passado, né, até como seita, né? Mas, pela graça de Deus, né, este corpo místico chamado igreja, ele continua crescendo. Até Paulo descreve que esse corpo bem ajustado, né, ele cresce. Por quê? Porque a unidade, há, né, um relacionamento, né, próximo. E ele está falando tanto aqui, nesse aspecto, dos judeus quanto os gentios. Judeus que se convertiam ao cristianismo. Nós sabemos que havia também aqueles que eram judaizantes, que queriam pressionar os cristãos a retornarem, principalmente os judeus que haviam se convertido, mas também trazer um embate contra os gentios que estavam se convertendo. E os gentios aqui, seja eles romanos ou de outras nações e povos, mas que estavam ainda sob o domínio do Império Romano, viviam um paganismo desenfreado. Nada muito diferente do que a sociedade mundial vive nos dias de hoje. A gente vive aí uma comunidade, né, mundial, eu falo que o mundo todo e qualquer nação, né, pode se parecer que se tem uma vida politicamente correta, mas nas entrelinhas da vida, da sociedade, o seu caráter está completamente destituído da presença de Deus. O ser humano, por natureza, ele já, né, se sente assim, dependente de tudo, e com o crescimento humano mesmo, certamente nós vamos observando que até a arrogância, né, a prepotência, as suas conquistas, né, o homem pensa que tudo é feitura sua própria e não reconhece a mão de Deus, a bondade de Deus na história da sua própria vida. Então vamos partilhar aqui algumas imagens para poder recapitular e enfatizar o que nós temos para essa noite, tá bom? Então você vai acompanhar aí no seu celular, no seu notebook, no seu monitor, tá bom? O que nós temos tratado até aqui, queridos, é justamente sobre as bênçãos espirituais e eternas. Temos repetido isso sempre aqui nas quartas-feiras, o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo concederam àqueles santos do passado, mas concedem também a nós, aos santos e fiéis, como Paulo escreve justo no capítulo 1, logo no início dessa carta. Né? Ele fala sobre a quem ele endereça essa carta. Ali, estritamente, aos santos e fiéis que estavam em Éfeso. Mas esta carta tem um alcance, né, com certeza mundial, porque de gerações, e nos alcança hoje. Essas bênçãos também estão para a nossa vida. E penso que nós devemos nos apropriar delas e não nos esquecer que os maiores valores da nossa vida não são aqueles que o dinheiro pode comprar, não são os títulos que nós temos na nossa formação intelectual, profissional, mas é a nossa cidadania espiritual, é o nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos observar que o que a carta vai descrever nesse bloco é sobre o povo de Deus, a igreja, né? Esse corpo místico chamado igreja. Há aqueles que entendem que haverá e há uma distinção ainda, né, entre Israel e igreja, que cada um vive, né, como uma comunidade distinta. É certo que o judeu carrega, e o povo de Israel carrega a sua herança e tem a primazia, né, da aliança com Deus. Mas a história e o plano de salvação e resgate de Deus começou com este povo, mas não ficou restrito àquele povo. Ele tem um alcance internacional. Então, aí nessa comunidade nova chamada igreja, está tanto os judeus que se convertem a Cristo, como os gentios. Como eu já disse, quem é o gentio? Todo aquele que não é judeu. Então, creio que se não há nenhum judeu entre nós, né, cultuando a Deus nesse momento, certamente serve para todos, não é mesmo? Irmã Nelma, Robson, irmã Luciene, cada um de nós, irmã Anne, né, o Antônio, todos nós devemos nos apropriar dessa mesma verdade. Então, queridos,
nós vamos continuar justamente pensando um pouco sobre isso, sobre essa posição que todos os cristãos desfrutam diante de Deus. E é através da obra de Cristo Jesus. E quais os reflexos para esta vida que vivemos hoje? E qual a perspectiva da nossa vida futura? Então, eu quero ver com você, em primeiro lugar, aquilo que já falamos há alguns dias atrás, sobre a posição anterior dos gentios, de alienação de Deus e este privilégio que hoje podemos ter também, assim como aqueles cristãos, de conhecer a Deus. Nós vimos que em Cristo, todos os gentios e também os judeus, porque o fato de ser judeu não lhe dava a verdadeira cidadania celestial. Há aqueles que pensam que nasceu como judeu, então está garantido no céu. Isso não é bem assim. Não é bem uma verdade, não. Cuidado com esse pensamento. Até o Novo Testamento mesmo diz, Paulo escrevendo aos Romanos, que aquele que é da circuncisão, um dos sinais de inserção no povo de Israel, no povo judeu, era a circuncisão. Mas ele fala da circuncisão, aquela que é do coração. Porque uma transformação não é um sinal só físico no corpo, mas é um sinal na mente, na vida, é interior. E em Cristo foram restaurados ao propósito inicial os gentios. E isso deveria estar sendo recordado por eles sobre o que eles eram. Nós já falamos isso aqui anteriormente. Todos nós, e Paulo escreve no começo desse capítulo 2, na carta aos Efésios, que todos estavam mortos em delitos e pecados, judeus e gentios. E ele se insere isso nesse contexto também. A declaração que ele faz no verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha como ele se descreve nesse contexto de alienação e distanciamento de Deus. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estavam ausentes de toda e qualquer comunhão com Deus da aliança. Não era só a cidadania judia que os tornava parte desse povo eleito na eternidade, mas precisava viver. Aqueles que viviam pela lei tinham que viver pela prática e a obediência aos mandamentos. Não que devemos viver de uma maneira desenfreada, sem cuidado no coração, na vida pessoal. Mas agora há uma nova aliança através do sangue de Cristo Jesus. E a posição da igreja é de comunhão com Deus e uns com os outros, justamente por causa de Cristo. E o canal é o sangue de Cristo. O processo foi a remoção da lei, como uma barreira entre aqueles que a conheciam e os que a ignoravam. Quem é que ignorava a lei? É o gentio. E às vezes até judeus também ignoravam. Esqueciam dos princípios fundamentais. O que Jesus faz, e nós vemos nos evangelhos, por exemplo, no Sermão do Monte, é um resgate aos princípios espirituais. Não é só cumprir ordenança e ritual religioso, viver por tradição religiosa que torna alguém apto a Deus. E veja que esse processo todo é centrado na pessoa de Jesus. E sem Jesus não há paz e nem unidade. A igreja estaria totalmente perdida, como também os judeus. E aqueles que se convertem a ele, ao Messias, àquele que era o prometido, ao Salvador. Como sempre abordamos aqui, Jesus não veio restaurar meramente um poderio econômico, militar para o povo de Israel. Ele veio restaurar a comunhão com Deus. É muito maior do que a vida na terra em que nós vivemos. Não é mesmo, irmão Antônio Lúcio? Não é mesmo, Gildo? Todos nós. Não se esqueça jamais disso. E isso deve nos fazer andar em extrema humildade. Mas eu quero encerrar a nossa série de reflexões aqui até o capítulo 2, em Efésios,
lembrando dessa nova posição dos gentios. E a nova posição dos gentios lhes dá privilégios espirituais que eles não possuíam. Quais são esses? Entre os versos 18 e 19, nós vemos que está Paulo tratando de uma cidadania nova e o status de família. Veja que essa expressão, ambos temos acesso ao Pai, essa palavra ambos, ela se repete nos versos 14 e 16 e aqui no verso 18. No verso 14, Paulo escreveu: Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. No verso 16, ele escreveu: e reconciliasse ambos em um só corpo. E aqui no verso 18, ele fala que ambos temos acesso ao Pai. Veja só que riqueza, queridos. Ambos quem? De quem Paulo estava escrevendo? Sobre quem Paulo estava falando? O judeu e o gentio. Quem tinha essa promessa, essa posição, quem tinha esse privilégio de acesso ao Pai, eram os judeus. Por isso existiam os sacerdotes, para isso existiam os escribas, para isso existiam os levitas, para conduzirem a adoração no povo. E ao povo, as leis, ensinar, educar. Mas agora, todos temos acesso por causa de Jesus. Há outras duas expressões citadas pelo apóstolo Paulo, falando dos gentios, que eles não eram mais estrangeiros e peregrinos, mas sois da família de Deus. A igreja é formada de cristãos de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. O africano, o americano, o brasileiro, o europeu, o asiático, quem mora na Oceania. Não há mais, querido, essa barreira. Quando Jesus é entregue ali, quando ele é crucificado, nós lemos nos evangelhos que naquele momento da crucificação em que ele se esvai em vida, o que ocorre? O véu do santuário se rasga de alto a baixo. Já não há mais, simbolizando literalmente que Jesus rasga toda a parede, tudo aquilo que separava. E agora nós temos todos acesso. E judeus e gentios são parte desta família de Deus. Isso é motivo de alegria, isso tem que nos trazer fortalecimento, isso tem que nos dar realmente uma adoração muito mais intensa, genuína, transparente, autêntica, sincera. A nossa devoção precisa continuar com poder, com glória, com alegria, não é, irmã Marisa? Não é mesmo, João? Não é, Gildo? Todos nós. Mas os judeus, veja que no passado eles mesmos achavam que nenhuma nação poderia talvez fazer parte, ou ignorava. O salmista, no Salmo 147, versos 19 e 20, escreveu: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel, no verso 19. E no verso 20, ainda não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Aqui estão palavras, sim, de adoração a Deus, de reconhecimento, dessa aliança de Deus com o seu povo, Jacó, as leis, os preceitos, Israel. Aqui estão as figuras da aliança de Deus com esse povo no passado, com os hebreus. Deus forma nesse povo, uma nação. Lhes dá ali uma cidadania terrena, dão a terra de Canaã. E ali, parte desse lugar, até hoje é disputa. Sabemos aquelas disputas que acontecem entre judeus e palestinos até hoje, por um pequeno trecho de terra, mas tem um significado espiritual poderoso para cada um desses povos. Porém, eles ignoram a revelação de Cristo. O judeu ortodoxo,
que vive preso às leis, preso às ordenanças, preso aos sacrifícios, aos rituais dos seus antepassados. E aqueles que ainda vivem na ignorância também espiritual pela incredulidade dos seus corações. Mas em Cristo, e pelo poder do Espírito Santo que regenera todo homem, ele nos faz ser da família de Deus. Oh, glória a Deus por isso, né, queridos irmãos? Isso tem que brotar muita alegria em nossa vida, porque Cristo nos deu esse acesso. Ele nos deu uma nova cidadania. Nossos documentos normalmente estão lá, que nós somos cidadãos brasileiros, mas diante de Deus nós somos cidadãos do reino de Deus, porque o reino nos deu este reino e status familiar. Mas também nós vemos que agora este corpo místico chamado igreja, este corpo vivo de pessoas, de carne e osso também como eu e você, constitui a habitação de Deus, edificada sobre Cristo e os apóstolos. Veja que essas expressões que ocorrem, né, entre os versos 20 e 22, edificados sobre o quê? Sobre o ensino dos apóstolos, sobre Cristo, né? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, em que Cristo Jesus é a pedra angular. E estando fundamentados neste princípio apostólico, neotestamentário, nós também nos constituímos num corpo bem ajustado, e que cresce, né? Bem ajustado, em que cada parte, cada membro deste corpo, deste edifício espiritual, se relaciona de uma maneira saudável, equilibrada, amorosa, baseada no perdão de Deus em nosso favor. Eu pergunto, você e eu estamos vivendo como pessoas que foram perdoadas pelo Deus da glória? Estamos manifestando virtudes daqueles que também foram alcançados pelo Deus de amor? Né, minha irmã Valéria? Estamos vivendo assim? Não é mesmo, Cláudio? E Paulo ainda escreve sobre este corpo, sobre esta igreja, que eram edificados para a morada de Deus no Espírito. Veja que essas metáforas utilizadas, queridos, trazem a ideia de uma estrutura sólida e integrada, em que os membros deste corpo tornam-se habitação do Espírito Santo. Você e eu somos habitação do Espírito Santo. Não é um espírito profano, não é um espírito do mal, é o Espírito de Deus. A própria pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Por isso, aquela premissa inicial das nossas reflexões, né, das bênçãos espirituais eternas, o que o Pai, o que o Filho, o que o Espírito Santo concedeu, concede a cada um de nós. E a plena realização dessas bênçãos se dará na segunda vinda de Cristo e na vivência eterna de toda a igreja nos céus. Nunca se esqueça, você, eu, nós somos templo do Espírito Santo. E como estamos cuidando do templo? Como estamos cuidando do corpo? Muito se falou ao longo dessa pandemia sobre o templo físico, o templo terreno. Mas eu quero terminar esta reflexão com você, refletindo como nós estamos cuidando do corpo, do templo, a minha vida, a minha mente, o que os meus olhos veem, o que os meus ouvidos ouvem, mas também cuidando do templo como igreja, como um corpo maior.
Como nós estamos fazendo isso? Será que os nossos relacionamentos estão sendo vivenciados de uma forma que glorifiquem a Deus? A irmã Simone coloca aí: sou tua casa, tua morada. Nós somos a casa de Deus. Mas o significado de igreja, o sentido de ser igreja, é uma comunidade de salvos, de pessoas perdoadas por Deus, tendo a consciência de que somos amados por Deus, mas perdoados por Deus. E passar pelas transformações dele na nossa vida, no nosso caráter, no nosso ser interior. E isso deve nos dar poder e graça, compaixão, agir com misericórdia, para estimular outros a viver essa vida. Como, pastor? Como é que as pessoas vão me observar, né, sabendo que realmente eu sou templo do Espírito Santo, que realmente eu estou com a minha raiz fincada, né, na eternidade, que eu tenho um relacionamento? Como é que eu posso testemunhar dessas verdades? Vivendo como um bom cidadão também. Nós não deixaremos de ser cidadãos brasileiros. Aqui vivemos no Guarujá, mas aos irmãos que moram em outras cidades e estados, a outros que moram em outros países, mas vivemos de maneira correta. A Bíblia diz em Romanos 14 que o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a vivência quer dizer de uma vida correta, de uma vida justa, de uma vida íntegra, de relacionamentos corretos, sinceros. E o Espírito Santo nos capacita a viver. Nesses últimos tempos, né? E eu, desde que me entendo por gente, eu ouço falar de corrupção na política. Estamos por chegar aí num período de eleições municipais em todo o país. E o que mais aflige o nosso coração é ver, né, tanta corrupção no meio político, no meio empresarial, na sociedade, mas em todo lugar existe esse câncer no nosso país. Agora, nós jamais podemos nos conformar com esse estilo de vida transviado, deturpado e profano. Eu e você fomos chamados para viver em santidade, em verdade. E essas virtudes precisam também ser vividas nos nossos relacionamentos, porque não é uma ideia, não é algo que está escrito num papel e só fica no papel, não. Como é que eu vivo em santidade e verdade? Praticando isso na minha vida. No meu caso, eu procuro viver como homem de Deus, como bom ministro do Evangelho, honrar a Deus, buscar a Deus em oração, buscar direções do Espírito, mas estas ações são de todos os cristãos. Como marido, como nós estamos vivendo? Como pais, como filhos, vocês esposas, filhas, mulheres, crianças, estão sendo obedientes aos seus pais? Às vezes os pais falam com os filhos, mas os filhos não dão mais atenção, ouvem estranhos, ouvem pessoas que nunca viram na vida, através dos diversos veículos de comunicação, nas redes sociais, na internet, no YouTube, no Twitter, Facebook, Instagram, seja que meio de comunicação for. Mas os pais às vezes estão se esgoelando para transmitir princípios para a vida, para a formação de um bom caráter, mas às vezes precisa sofrer, ter perdas e danos, para se lembrar de um ensinamento que o pai e a mãe estavam dando. E quando se fala de homens cristãos, de mulheres cristãs, isso precisa ser levado com muito mais seriedade, mas muitos têm menosprezado, por isso colhem dores. Ninguém sofre à toa, irmãos. E se sofrêssemos por causa de Cristo, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, seríamos bem-aventurados. Pedro escreve algo semelhante na sua primeira carta.
Mas tem muitas pessoas que estão sofrendo por causa dos seus pecados, das suas escolhas erradas, das suas decisões erradas. Mas nós temos ainda a possibilidade de conserto e de transformação, porque o Espírito Santo está em nossas vidas. Se você crer que essa palavra também serve para a tua vida, para a tua edificação, para o aperfeiçoamento e para você realmente se aproximar de Deus, em nome de Jesus, que você possa confessar os seus pecados a Ele. Que realmente você peça ao Espírito Santo, vem fazer morada em minha vida, vem transformar o meu viver e me faz ter o caráter de Cristo. Certamente você não vai ficar sem direção. E Deus colocará homens de Deus, mulheres de Deus ao teu lado para te ensinar. E você pode, acima de tudo, ser conduzido através da palavra de Deus. E a igreja, nós temos uma imensa responsabilidade de ser testemunhas vivas da transformação de Deus, do poder de Deus atuando em nós, de agir diferente de tudo que a sociedade reza e preza, e agir baseado nos princípios da sua palavra, amando, perdoando, ajudando, colaborando, contribuindo, indo, visitando, intercedendo, orando, educando, e as ações interiores, o Espírito Santo jamais deixará de fazer na vida daqueles que Ele quer alcançar. Amém? Que Deus te abençoe e nunca esqueça, você é a pessoa mais rica dessa terra. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Não é questão financeira. Nós somos ricos por causa do Senhor em nossa vida. E se houver alguma necessidade, Ele também, se Ele quiser, Ele pode atender a sua oração. Se Ele quiser, Ele pode cumprir com algo e conceder algo que te ajude a crescer, a amadurecer e a ter uma vida mais saudável e equilibrada em todos os aspectos. Creia nisso, em nome de Jesus. Então nós vamos orar nesse momento, queridos, já encerrando essa live de hoje, orando pela irmã Maressa, né? É lá do seminário, está aí nesse grupo de estudo com o nosso irmão João Legar, e o esposo também, né? Que acabou pegando a Covid, que Deus possa assim trazer cura, né? Trazer restauração, né? Os pulmões aí que também foram comprometidos, infelizmente essa doença tem um poder avassalador, né? Na estrutura física das pessoas, mesmo, principalmente aquelas também que são curadas, né? Mas há aquelas que infelizmente também perderam vidas. Que o Espírito Santo possa levar conforto e consolo ao coração de cada família que passou por essa situação. E nós possamos também ser consoladores na vida de cada pessoa. Amém? Vamos orar, queridos. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Deus querido, por mais este tempo com meus irmãos e com minha família aqui. Que a tua palavra, Deus, continue nos dando mais certeza de que, ó Deus, o Senhor está conosco, que continuamos sim tendo acesso ao Pai, através de Cristo e pelo poder do Espírito que está atuando em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Que o Senhor possa nos limpar de dentro para fora e nos fazer verdadeiros santuários de habitação do Espírito, edificados sobre o ensino dos apóstolos e dos profetas. E todos eles aguardavam, assim como os apóstolos puderam caminhar com Cristo, mas aguardando a plena manifestação do Filho na sua segunda vinda. É o que nós aguardamos enquanto igreja. Ó Deus, mantenha essa esperança viva em nossos corações. Rogo a Ti, ó Deus, pela vida da Maressa, seu esposo, que foram acometidos, ó Deus, pela Covid, que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor possa dar plena recuperação à nossa irmã e ao seu marido, à sua família. Guarda, Deus, também os demais alunos, guarda também nosso irmão João,
ó Deus, ao Dilean, aos professores, professor Kleber, ó Deus, a igreja do Senhor, a cada irmão e cada família, as famílias que também estão enlutadas nesse dia, nesta noite. Ó Deus querido, que o Senhor os cubra com a tua graça, com consolo, com conforto, mas também que seja um tempo de reflexão profunda no coração daqueles que ainda não se posicionaram, não tomaram a decisão ao lado de Cristo, não buscam e não buscaram, pensando que por causa de flexibilização de comércio, da vida, as expressões que tanto ouvimos nesses últimos meses sobre novo normal, sobre diferença de vida. Ó Deus querido, as pessoas estão entregues às suas próprias, ó Deus, concupiscências, aos seus próprios desejos. E só o poder do teu Espírito para transformar, renovar, mudar toda a sorte, mudar o destino eterno. E que o Senhor possa agir em cada coração. A começar de nós que estamos aqui, dos nossos irmãos que estão em seus lares, nossos irmãos que estão em outras cidades, amigos, pessoas que estão, ó Deus, observando, que o Espírito do Senhor possa ministrar salvação, libertação, cura, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Por favor, Senhor, que em breve possamos ouvir que a nossa irmã Maressa e sua família estão bem, Senhor. E que esse tempo seja um tempo de plena recuperação. E naquilo que pudermos dar apoio e suporte para a boa recuperação da nossa irmã e sua família, estamos à tua disposição, Senhor. Guarda os demais irmãos, abençoa também a nossa irmã Cida e a sua família, ó Deus, irmão Max, e também, ó Deus, o Jorge, irmão da nossa irmã, que também tem se recuperado dessa enfermidade. Agradecemos ao Senhor, porque semana a semana ela tem nos dado um bom testemunho e boas notícias. Obrigado pela recuperação da nossa irmã Neildes. Ó Deus, abençoa o nosso irmão Antônio José. Obrigado, Senhor, pelo cuidado também com a família, ó Deus, da nossa irmã Tânia. Guarda aqueles, ó Deus, que estão passando por outras lutas, por outras adversidades, até mesmo outras enfermidades. Que o Senhor possa trazer cura também a cada vida e dar, ó Deus, condições de vivermos, ó Deus, de maneira saudável, com bem-estar familiar em nossos lares. Que o Senhor supra as necessidades do teu povo e guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Por favor, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Queridos, Deus abençoe grandemente o coração de todos. Nós estaremos juntos no próximo sábado. Quero dizer aos irmãos que nessa sexta-feira nós não teremos a live de oração, tá bom? O pastor terá aqui alguns compromissos de preparo aí para esses próximos dias, mas teremos o bazar também no sábado pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, que a equipe aí que tem contribuído com a nossa irmã Lúcia Sabino, né? Deus dê aí graça, condições, saúde, né? E disposição para servirmos bem e da melhor maneira possível. Continuamos recebendo doações, tá bom? Para que esse ministério continue sendo bênção para a comunidade ali em volta do nosso templo, assim como para a própria igreja local, tá bom, queridos? Roupas masculinas, femininas, infantis, de jovens, todas elas têm sido assim bênção, e todos que têm contribuído, queremos aqui externar toda a nossa gratidão a cada irmão e irmã que tem contribuído, tá bom? Deus abençoe sua noite, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar. Não esqueça, sábado temos o bazar durante o dia, mas a partir das 4 horas da tarde, a escola bíblica, né, o estudo bíblico virtual com as crianças, com os adolescentes, 5 horas com as crianças, 19h30 com jovens e 20 horas com os adultos. E domingo, às 19 horas, teremos o culto, né, no templo, mas com aquelas restrições ainda, tá bom? Com algumas limitações, e temos a lista de presença, tá bom? Atingindo o número máximo permitido, tá bom? A lista será encerrada e temos tido aí a oportunidade, né, de ter esse tempo de celebração também transmitido aqui pelo perfil da igreja, pelo Facebook, e continuaremos fazendo, e queremos fazer cada vez mais com excelência para a glória de Deus. Deus te abençoe, uma boa noite e até a próxima oportunidade.